Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso PR Talks. E hoje vamos falar de um assunto extremamente importante, uma das principais queixas e buscas do consultório médico, que é o tratamento da acne. Comigo hoje, convidadas maravilhosas, que vocês vão amar, tenho certeza. Ela, que é médica dermatologista pela SBD, professora das Faculdades de Ciências Médicas lá da Santa Casa de São Paulo, doutora Elisete Croco. Oi, Fê. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E estamos aqui também com ela, que é criadora de conteúdo já há mais de 6 anos, carioca, tem 27 aninhos. Heloísa Torres, seja bem-vinda. Obrigada, Fê. É um prazer estar aqui com vocês. Gente, então vamos começar a falar um pouquinho sobre essa condição, né? A acne. A gente sabe que ela envolve tantas idades, né? A gente não tem só acne em adolescentes, a gente também tem adultos que têm essa condição, né? Então, doutora Elisete, conta um pouquinho pra gente, afinal de contas, o que é a acne e como que ela aparece. É curioso porque muitas vezes as pessoas acham que a acne é só espinha, né? E ela vai muito além disso. Ela vai das questões desde os cravinhos, né? Que a gente chama de comedões, sim, até as lesões mais inflamadas, mais intensas. Pode não ser só no rosto, pode ser no tronco também. E a acne, ela é considerada uma doença de uma unidade que a gente chama unidade pilosebácea, que é a misturinha lá dentro junto do nosso pelo, tem uma glândula junto, e é o conjunto dessa estrutura que é lá que acontece um processo inflamatório. Essa condição, ela tem uma origem genética, mas tem algumas interferências do indivíduo mesmo. Então, alteração dos hormônios, alteração de queratinização, alteração de bactérias na pele do indivíduo. Tudo isso faz com que o processo inflamatório aconteça. E isso é de cada indivíduo. A história dele vai sendo contada conforme os anos vão passando. E existem vários tipos de acne, né, doutora? Do ponto de vista clínico mesmo, a gente tem mais de 10 tipos diferentes de acne. Loucura, né? Quando a gente vai estudar sabia mais... disso, Heloísa? Não fazia ideia. Tem as acnes que são neonatais, as acnes que são infantis, a acne da mulher adulta. Essa eu conheço. O cloracne, tem algumas questões de medicina do trabalho que envolvem isso também. Então, tem uma série de outras formas de acne, até formas muito mais graves, por exemplo, a acne fulminas, que demanda até a internação hospitalar. Caramba. Então, que isso não é, graças a Deus, de grandes estatísticas. O que todo mundo conhece é o que a gente chama de acne vulgar, que é o mais frequente, que começa na adolescência, geralmente. Começa, em geral, com as meninas antes dos meninos, porque elas têm o pico da puberdade um pouco antes dos meninos. E elas também mantêm mais tempo a acne do que os meninos. Em geral, 12% das mulheres permanecem com acne na fase adulta e só 3% dos homens. Lembrando que a acne, hoje, a gente tem dados estatísticos de que são mais de 900 milhões de pessoas no mundo que têm o quadro de acne em atividade. É uma estatística que não é tão recente, mas a gente acredita que esse número seja bem maior, na verdade. Que coisa, né? E aqui no Brasil é uma das principais condições mesmo, né, doutora? Você vê isso ainda no seu consultório? A gente vê isso no consultório, isso é frequente. E isso também foi dado de estatística da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Já foi feito um censo médico, dermatológico, no Brasil. E a acne foi a doença que é mais tratada. É a primeira procura dentro do consultório do dermatologista. Tá vendo, Heloísa? E aí eu vou te fazer uma pergunta, Elo, há quanto tempo que você lida com essa condição? Nossa, eu lido com a acne desde os meus 12 anos. A primeira vez que eu fui ao dermatologista foi por conta da acne, quando começou a surgir a acne. E desde então, ela tem sido minha companheira, hoje com 27, já tratando ainda de acne. E é muito complicado porque isso afeta muito a autoestima, né? Imagino. Então, lidar com a acne desde os 12 anos de idade, e aí com ela vem aqueles comentários desnecessários, e ainda a dor que a acne causa, é muito complicado. Eu achei que quando eu chegasse na fase adulta, eu ia conseguir me livrar disso, mas pelo visto... Ela ainda está te acompanhando, ela ainda né? me acompanha. E é complicado porque nem todo mundo entende que a acne... ela não é só do que a gente come, ela não é só do que a gente usa. São várias outras questões. Sim. É muito mais amplo do que isso.
Sim, quando eu comecei a trabalhar com a internet, a gente começa a se expor mais. E eu comecei a criar conteúdos de maquiagem. Eu não era criadora de conteúdo de skincare, então eu falava sobre maquiagem. E eu recebia muitos comentários, e hoje em dia eu vejo que ainda é uma dúvida frequente das minhas seguidoras, que achavam que a maquiagem causava acne, só por usar a maquiagem. E aí foi nisso que eu vi a necessidade de falar, opa, peraí. Eu uso maquiagem, mas eu uso de forma super consciente. Eu não durmo de maquiagem, eu tomo cuidado com os produtos que eu uso. Se eu tô fazendo um tutorial de maquiagem, não é porque eu tenho pele acneica que tá errado. Então, eu vi a necessidade de falar sobre a minha pele. E quando você falava, desculpa, Elô, sobre maquiagem, era com a intenção de cobrir as lesões de acne? No começo, sim. E eu comecei com essa de maquiagem para poder esconder. Nesse processo, eu fui mudando o meu uso da maquiagem. Hoje em dia, eu até prefiro menos cobertura. Prefiro mais não me natural, incomodar. né? No começo Mais natural. Mas no começo, o que me incomodava era as marcas de acne, manchas de acne e a textura da minha pele. Levava muito esse assunto para dentro do consultório, conversava com o dermatologista. E ela sempre falava comigo, Elô, a acne você precisa... A gente vai tratar da acne, mas você também precisa tratar do seu emocional junto disso. Existe hoje, até o próprio então, questionário de qualidade de vida, né, existe doutora? questionário de qualidade de vida, que é um critério que a gente avalia o quanto o tratamento está sendo efetivo ou não, porque isso impacta nas questões sociais, de autoestima, de quanto que a pessoa se vê. Tem uma questão que é interessante do que você comentou, Elô, que assim, a acne pela maquiagem, ela não é do mesmo jeito da acne vulgar propriamente dita. Ela tem uma característica especial, as lesões são muito parecidas, a gente chama como se fosse uma acne monomorfa. Ela tem sempre um padrão de meio de micropústulas, que não é exatamente o padrão da acne vulgar, que faz lesão inflamatória, que faz lesão nodular, aquela espinha dolorida. Então, isso é bem claro de que não tem a ver com a maquiagem propriamente dita, embora sim, tenham produtos que possam causar acne, mas esse tipo de acne específico. E essa questão do estresse também é importante. A gente hoje sabe que a substância P é um mediador, né? Que ele é liberado nesses pacientes que têm esse quadro e que pelo processo inflamatório realmente faz uma piora do quadro da acne, pelo quadro do estresse dele, da ansiedade dele. E por último, essa questão do uso do dia a dia de produtos e de cuidados, e que aos poucos a pessoa vai sendo tratada e vai melhorando a qualidade de vida dela. Então, o tratamento efetivo está diretamente relacionado com índices de melhora de qualidade de vida e da pessoa realmente estar mais feliz consigo mesma. Principalmente na hora que a gente pensa na geração de hoje e nos adolescentes de hoje. Então, assim, qual é o desespero de uma adolescente na hora que ela acorda de manhã e tem uma espinha na ponta do nariz? E quando ela entra nas redes sociais, tá todo mundo perfeito. Ela não é assim? Com filtros e com né? Então, e todo mundo também está perfeito. Exato. Então, como é que ela, na vida real dela, não está? Exato. Né? Eu cheguei a receber alguns relatos, né, dentro desse tempo todo, trabalhando com internet, e eu decidi não usar mais filtros. Minha pele, ela não vai tratada. Eu não posto nada com a minha pele tratada. Mostro a minha pele real mesmo, a minha textura, as minhas cicatrizes. Eu tenho muito pelo facial por conta da tireoide, que influencia as minhas também. dificuldades, né? Então, eu mostro tudo do jeito que tá. E aí, eu recebi muitos relatos ao longo desse tempo todo de pessoas falando assim, cara, como que faz diferença para mim hoje entrar no Instagram, no TikTok, na minha rede social e ver uma pessoa com uma pele parecida com a minha? Porque, às vezes, eu entro na rede social e só vejo pele lisa de Photoshop. Aquela pele perfeita, aquele glow perfeito. E quando eu me olho no espelho, eu não tenho como não ficar triste vendo que a minha pele é tão diferente. Exato. É verdadeiro. É verdadeiro. É verdadeiro. A importância, né, Elô? Assim, de E você aí, também mostrar nisso, a verdade, a realidade. E era desconfortável pra mim no começo. Não vou mentir. Às vezes a gente não se sente legal. Aquela textura tem dias que vai incomodar mais do que num outro dia. Mas eu penso assim, caramba, já tem tanta gente propagando uma pele que não existe, idealizando algo que não existe. Se a gente não quebrar essa barreira de mostrar a pele de verdade,
a gente nunca vai conseguir chegar nessas pessoas. Vou te falar, Elo, que eu faço par com você. Eu nunca fiz eu nunca fiz nenhum vídeo ou qualquer foto com filtro no meu Instagram. Nunca. Assim, e uma das coisas que eu mais falo no consultório, que eu acho que isso é bacana, é eu olhar para o paciente e falar, olha, meu objetivo, tem paciente que vai se identificar, meu objetivo é que você faça seus conteúdos, seus posts sem filtro. Que seu tratamento seja feito de modo que você sinta feliz de se olhar no espelho todos os dias e tá feliz com o que você vê. E porque não tem perfeição. Nem a artista tem perfeição. E aí, uma notícia boa, que é o que a gente está falando aqui, é que a acne tem tratamento. Não é Sim, isso? temos várias opções. Exatamente. E aí, doutora, como que o dermatologista hoje trata a acne? A gente entende que existem diversos tipos de tratamentos, rotinas, né? Sim. A gente vai falar um pouquinho aqui de cada um deles, mas hoje, como que inicia, por exemplo, um tratamento de acne? Então, as etapas mais iniciais, principalmente da acne mais leve, né? Então, ou da acne que é não inflamatória, então a gente considera principalmente assim, como não inflamatória e como inflamatória. E dentro da inflamatória, principalmente, graduações de severidade, de agressividade, digamos assim. Então, quando uma paciente tem uma acne não inflamatória, é basicamente os cravinhos abertos e fechados. Aqueles pontinhos pretos Aqueles que incomodam. pontinhos pretos e os pontinhos branquinhos. E a gente basicamente usa tratamentos tópicos. Então, um sabonete adequado, às vezes com ácido salicílico, às vezes não. Não necessariamente precisa ter ácido salicílico, que tem uma capacidade irritativa. É importante que a barreira da pele se mantenha sempre íntegra. E alguns ativos que façam melhora da renovação celular. Precisa do protetor solar também, precisa de hidratação. Lembrar que pele oleosa não é o oposto de pele ressecada. A pele oleosa precisa de hidratação também. Isso é um ponto importantíssimo, pessoal. Fiquem ligados, porque pele oleosa precisa de hidratação, sim, né? Isso é um paradigma que vem sendo quebrado, né? Sim, graças a Deus, muito trabalho de gente dos conteúdos educativos, né? Em redes sociais, isso tem facilitado para a nossa vida, porque antes era um discurso no consultório para explicar. Até eu pensava antes, quando eu não tinha conhecimento, que eu falei, não vou hidratar minha pele, porque minha pele já tá puro óleo. Até eu entender que óleo e água são diferentes. A gente tem isso no... o óleo é diferente de água, mas até entender isso na pele, eu demorei muito. Aí, hoje em dia, eu prefiro tentar procurar texturas que sejam mais confortáveis para minha pele, que é oleosa, do que deixar de hidratar. Perfeito. Deixar de hidratar jamais. E aí, existem hidratantes focados em pele acneica. Então, ela não vai deixar de hidratar, mas também não vai piorar a sua oleosidade. Que isso é um ponto importantíssimo no paciente com acne. Na hora que ele descobre isso na vida dele, realmente a gente tem um impacto muito superior nos nossos resultados dos tratamentos. E eu acho que as pessoas não costumavam usar hidratante, quando tinha pele oleosa, pele acneica, por usar o hidratante errado. E aí você usava o hidratante errado, acontecia o que você não queria, né? Mas e também aí... não tinham tantas opções. É verdade. A gente não está falando isso de tanto tempo. Essas tecnologias com hidratantes mais adequados para a pele oleosa são tecnologias mais recentes. Então, traz mesmo uma questão já de sensação de que, estou tratando a minha acne, é bom que fique seca, é bom que fique ressecada. Não é. Não é. É isso. E aí, doutora, você citou já o ácido salicílico, né? Você costuma prescrever produtos que têm o ácido salicílico ou depende do caso? Depende do caso. Então, paciente que tem uma pele muito acneica em atividade em si, que eu preciso tirar o excesso de queratinização que tem ali, é muito individualizado isso. A gente realmente hoje tem uma gama grande de opções no mercado. Então, por vezes, a gente escolhe higienizadores que tenham conteúdo com ácido salicílico, claro que nunca concentração alta, mas quando tem, e por vezes que não tenha ácido salicílico junto. Maravilha. E a niacinamida, doutora? Niacinamida, eu brinco que ela é a menina dos olhos do momento. Assim. E eu chamo ela de coringa, adoro. Porque a niacinamida, ela consegue ter uma série de ações que nos interessam no paciente com acne e em outras dermatoses também. Mas com acne, ela tem uma ação seborreguladora, ela tem uma ação anti-inflamatória, ela tem uma ação de tirar... Os queratinócitos são as nossas células que fazem a parte mais superficial da epiderme. Então, ela consegue tirar pigmento que tem ali e roubar o pigmento dali. É mais ou menos esse trabalho dela. Então, ela tem essa ação que é tão bacana e tem um papel importante na hidratação também.
Então, ela melhora a Sim. barreira cutânea. Protege a barreira Protege também, né? a barreira cutânea. Quando a gente fala em barreira cutânea, é porque a pele, na verdade, assim, embora a gente veja uma estrutura íntegra aqui, se você olhar microscopicamente, a gente tem umas microfissurinhas ali, como se fosse um paralelepípedo. E aí, essas microfissurinhas, se elas ficam muito abertas, você pode ter porta de entrada para outras infecções ou piorar de dermatose, que você já tem e tudo mais. Então, quando a gente tem ativos que ajudam a manter íntegra, ela mantém a hidratação melhor, ela recebe melhor os produtos que vão ser utilizados depois. Então, ela é um grande coringa, ou a menina dos nossos Ou a menina olhos, dos olhos. para uma série de dermatoses e para acne, a gente acaba usando bastante mesmo. E eu sinto que quando eu uso niacinamida, minha pele fica mais luminosa, mas luminosa de um jeito bonito. Positivo, né? É o glow, não é a oleosidade. E ela tem esse trabalho a longo prazo, Elô, que tem esse efeito imediatista, que é agradável, principalmente se ela está num veículo em sérum, né? Lembrar que sérum é um veículo, né? Muita gente acha que sérum, eu uso sérum. Depende do que tem Mas dentro do sérum com sérum. o quê, né? Então, sérum é igual, entra na classe de ou é uma loção, é um sabonete, ou é um gel, ou é um sérum. É uma textura. Pomada, é uma textura, é um veículo que a gente chama. E muito adequada para pele Muito acneica e adequado para oleosa. pele acneica. Então, que assim, absorve também é rapidinho, algo fica- mais recente Isso. dentro da dermatologia. Então, essa Exato. possibilidade da gente colocar ativos que são importantes, mas com esse veículo que é bacana. Então, ela tem essa ação imediatista, que você percebe um glow na hora que passa, mas o uso dela crônico vai te ajudar na doença em si também. No controle da oleosidade em si. Então, ela tá super... ela faz parte do rol de tratamentos, né? Eu não considero como só um cosmético, não é um cosmético. Faz parte do tratamento clínico mesmo. Muito bacana. E tem um ativo, doutora, que é novo, né? A gente está falando muito de tecnologia, das novidades aí no tratamento da acne, que é o comedoclastin. Fala pra gente um pouquinho do que é o comedoclastin. Eu sou fã, né? A gente tem... É bacana que a gente já publicou um trabalho sobre esse assunto, sobre esse ativo, e agora está fazendo mais um. O comedoclastin, na verdade, ele é um extrato vegetal, é de um fruto chamado Silybum mariano. Então, ele tem um conteúdo todo de origem orgânica e vegetal, e que ele tem uma capacidade de não permitir que se forme a rolha inicial de onde tudo começa na acne, que se chama microcomedão. Então, na nossa pele, embora a gente enxergue um monte de poros, na verdade, nós temos muito mais do que isso. São microburaquinhos muito mais numerosos. E que a gente não vê. Esses que nós não vemos, onde se forma? Dentro daquela unidade pilosebácea que eu comentei, né? Que é a unidade do pelo junto com a glândula sebácea. Bem ali se forma uma rolhazinha de queratina, que é uma mistura de sebo com queratina, então faz como se fosse uma rolha. E é ali que tudo começa a acne, né? Então, tem um papel da bactéria junto, que vai atuar ali. Tem algumas células-tronco que fazem isso. É uma coisa um pouquinho mais complexa. Mas isso já está provado que esse é o start inicial onde a acne começa, onde a acne nasce. E aí, o que acontece? O comedoclastin é um dos poucos princípios ativos, acho que é o único, na verdade, em que se descobriu que ele tem ação direta na formação do microcomedão. Então, mesmo aquele paciente que tem acne, por exemplo, só no queixo ou só no nariz, ele tem microcomedão no rosto inteiro. E aí, esse produto pode ser aplicado no rosto inteiro, com o objetivo de ir controlando o aparecimento de novas lesões e de tratando aquelas que ali já estão. Porque a acne é um ciclo, né, doutora? É um Então, ciclo assim, e a gente consegue mudar a história da chave onde tudo começa. Na verdade, é isso. A gente muda uma porta. E aí, como vegetal que é, né, e sem ácidos associados, tudo, a gente acaba iniciando precocemente. Então, aquela criança de 9, 10, 11, 12 anos que começou com acne, às vezes não precisa ir direto para um ácido. A gente consegue usar um ativo vegetal logo de cara. Pode ser uma boa opção para quem tem pele mais sensibilizada, né? exato. Pra E não é o meu gestantes. caso. Exato. A minha pele eu consigo usar ácidos, não tenho nenhum problema com o uso de ácido, mas acontece de muitas seguidoras me perguntarem, falam assim, Elô, eu tenho acne, mas a minha pele é mega sensível, eu tenho muita dificuldade de usar ácido, mesmo intercalando, que às vezes o pessoal dá dica, usa 2, 3 vezes na semana. Tem muita dificuldade de usar ácido por ter uma pele sensibilizada junto com a acne. Exato. Então, Exato. E esses depende ativos... também do grau, né, doutora, da acne. Às vezes Depende a pessoa do tem grau da muita acne inflamatória Uhum. e aquilo deixa a pele dela mais sensibilizada mesmo. Não tem jeito, né? Sim. Tem paciente que, a Elô deve saber dessa história, assim, vai cumprimentar o outro com um beijinho, dói de encostar. Imagina o impacto isso tem num adolescente que chega numa roda de amigos e tem lesão tão inflamada, tão nodular, secretiva, que não consegue cumprimentar as outras pessoas.
Difícil, complicado. né? Muito complicado. Eu já tive acne, assim, muito dolorida. Hoje em dia, com menos frequência. Mas eu já tive acnes que eu não conseguia dormir de determinado lado do rosto. Porque doía muito. E aí, é uma dor insuportável, porque você não consegue. Às vezes, você tá passando alguma coisa no rosto, esbarra, dói. Você não consegue dormir direito. Às vezes, se você precisar colocar um óculos, se tiver na região que tiver com acne, dói. A lesão muita coisa, drena, né? suja roupa de cama. Suja, nossa. Eu, adolescente, quantas fronhas eu não tive que trocar sem necessidade, só porque sujou Caramba, com alguma Elô. coisa de acne. E agora eu tô pensando no que a doutora Elisete falou no início do nosso bate-papo, que a acne é muito mais do que só a espinha que você tá vendo no rosto, né? Doutora, além desses tratamentos que a gente já falou, também existem os tratamentos de renovação celular, né? Então, por exemplo, ácido glicólico. Gosta, prescreve, usa? Gosto. O glicólico, ele tem um papel interessante, que ele não tem tanta irritabilidade. E a gente consegue... Ele tem um papel que ele melhora a junção entre as células, daquele mesmo jeito que a gente estava comentando um pouco na hora do niacinamento. Ele melhora a coesão entre os queratinócitos. E melhora a renovação celular. Com isso, a gente melhora um pouco de comedões, de cravinhos, tem um papel de mudança. É um ativo consagrado, digamos assim. Da mesma maneira que os retinóides, que acho que deve ser E próximo ele item. perguntar agora. Porque eles andam Renovação juntos. celular, né, doutora? Já estava prevendo. Falando em renovação celular. Então, os retinóides é uma história bem interessante, porque são produtos que eles já existem há décadas. A gente tem o histórico de retinóides, vai lá da década de 40, talvez antes. E que a gente tem uma possibilidade de mudar a velocidade com que a célula chega na superfície. Então, imagina assim, dentro da nossa pele, o sonho da célula que fica mais embaixo da epiderme é chegar lá em cima, no lado mais externo, para ser a camada de células mortas. Esse processo demora em média 28, 30 dias. Então, quando a gente usa esses renovadores celulares, o que a gente está falando? Eu vou mandar mais rápido essa célula daqui de baixo e lá para cima, e virar a camada de células mortas. Com isso, eu diminuo a chance da formação das queratinizações em excesso. Então, eu diminuo a formação dos cravinhos, eu trabalho nessa parte inicial da acne e vou trocando mais rápido. E claro que isso gera um efeito secundário na derme, que é a porção mais inferior da pele, que me ajuda a melhorar o processo de neocolagênese. O que é isso? Eu induzi a formação de fibras novas de colágeno. Então, esse trabalho faz eu melhorar a textura, viço, vai além da acne Da acne em si. Então, ele melhora textura, melhora a renovação celular, melhora a célula que está pigmentada, que tem manchinhas. Ele vai melhorar, de maneira geral, a porosidade. Então, o retinóide, todas as classes deles, eles são muito interessantes porque é o que mais tem evidência científica, é o que mais tem publicação de artigos mostrando sua efetividade, não só no rejuvenescimento, na qualidade da pele, mas na acne em si. Ocorre que o ácido retinóico, propriamente dito, ele tem uma alta irritabilidade. Não é todo mundo que consegue usar. A gente estava falando sobre isso agora há pouco. Sim. E aí, a gente tem que fazer com que a pessoa vá se acostumando, digamos assim. E graças a Deus, a tecnologia nos trouxe, nos últimos anos, outras possibilidades. Então, tem o adapaleno, que tem concentrações maiores ou menores, que ele é um derivado do retinóide, mas ele faz esse mesmo trabalho e não irrita tanto. O retinol, o retinaldeído. Então, o retinol e o retinaldeído, eles vão se transformar em ácido retinóico só lá dentro da pele, pulando essa etapa da irritabilidade. O que é muito interessante na hora que a gente quer tratar uma doença que tem sinais inflamatórios, sinais de queratinização e que eu quero melhorar a parte pigmentar. Então, a hora que a gente até associa um pouco disso tudo, faz todo sentido para a gente tratar o paciente com acne. Muito bacana. Muito bacana. E retinaldeído, né, retinoides de maneira geral, realmente a gente vê sendo utilizados em vários campos, né, doutora? Acne, até para clarear, melasma, pra acne, antidade, né, rejuvenescimento. Muito bacana. E aí, doutora, você já deu uma palhinha dela no início, mas vamos falar um pouco sobre a isotretinoína oral? Porque, assim, não é o mundo, né, da dermocosmética, a gente sabe sobre isso, mas não podemos falar sobre acne sem citar, né, a isotretinoína oral, que ainda é muito utilizada, né? A isotretinoína, ela tem um papel que ela é um divisor de águas dentro do tratamento da acne. Então, existe o mundo antes da isotretinoína e o mundo depois da isotretinoína, tá? E isso a gente já tá falando de mundo há muito tempo, né? Começou na década de 70. Olha só. A primeira publicação para uso da isotretinoína oral para acne foi em 1973. Aqui no Brasil, nós temos desde a década de 90, mais ou menos. Então, a gente tem mais de 30 anos de uso da medicação.
E o que a gente vem percebendo ao longo das novas publicações, dos novos trabalhos, de novas práticas clínicas, é que a gente tem muito mais segurança hoje com a droga do que se tinha no começo. Então, tinha-se uma ideia de que precisava fazer exames mensais, né, laboratoriais, que precisava parar tudo na vida por causa disso. Então, que as doses tinham que ser muito altas, que o paciente tinha que ficar anos tratando. Não, hoje a gente tem uma série de protocolos, as doses podem ser trabalhadas de modo que não interfere na vida da pessoa. Os exames laboratoriais não precisam ser tão radicais, assim. A gente consegue, porque isso também era um porém, né? Então, a gente consegue fazer indicações antes, logo no começo, porque se viu que trabalhos grandes, com 6 mil pacientes, 5 mil pacientes, mostraram que realmente não tem impacto de prejuízo para o fígado em grandes populações. Então, tem algumas questões que a gente conduz. A mais importante delas é a gestação. Sim. Se a mulher engravida tomando a isotretinoína, ela tem 30% de chance de ter abortamento ou do filho nascer com malformações. Então, realmente tem um desenho de grávida proibido, assim, na hora de fazer uso da medicação, porque não pode. E a amamentação também, doutora? A amamentação também não pode. O que acontece é que quando o paciente usa isotretinoína, eu consigo prometer para ele, digamos assim, que ele vai ser curado da acne. Essa cura é de mais de 90% dos casos, tá? Então, ao longo do tratamento, existem uma série de monitorizações que a gente faz, né? Então, eu consigo ir checando se o paciente está evoluindo bem e decidir parar ou não, dependendo da melhora clínica dele. Quando o paciente termina, a maior parte das vezes ele não precisa de retratamentos. Mas, em alguns casos, sim. Em alguns casos, o paciente precisa de mais dose do que aquelas que são preconizadas. Entendi. Mas com esses novos guidelines que a gente vai monitorando conforme o paciente vai tendo lesão ou não ao longo do tratamento, isso já vem diminuindo bastante. E lembrar muito que, assim, 70% dos pacientes que têm acne na face também tem no tronco. E as cicatrizes também são marcantes. Então, a grande questão da gente querer buscar um tratamento para o paciente com acne de grande efetividade, de cura, é interromper o ciclo de cicatrizes. Porque, como eu comentei lá no comecinho, a gente sabe que até 12% das mulheres e 3% dos homens vão chegar na idade adulta também com acne. Ora, eu quero que ele passe por essa fase da melhor maneira e mais rápida possível para não deixar as sequelas que a acne faz. Então, o que me interessa é que o paciente... Tudo bem, ele vai passar pelo ciclo da acne porque vai acontecer, por questões hormonais, por questões genéticas, pela questão bacteriana, mas que ele faça isso de modo que ele não fique com cicatrizes. Eu acho que por isso que é importante o acolhimento. Com certeza. É importante o tratamento, é o mais importante você procurar um médico dermatologista. Eu sempre falo, olha, eu compartilho a minha experiência, o que funciona pra mim, eu compartilho com quem me acompanha. Mas para poder te dizer qual é o melhor produto, qual é o melhor ativo para você, você precisa ir a um dermatologista, porque cada organismo é diferente. Às vezes o que funciona para mim não vai funcionar para você, o que funciona para você às vezes funciona quase para mim. Então, é muito individual, mas tão importante quanto eu acho que é o acolhimento. Tem uma mensagem que eu recebi na rede social, que é a mensagem, já tem um tempo que eu recebi ela, e foi a que mais me marcou. Eu sempre compartilhei, teve uma época que foi pré-isotretinoína, e eu tava com a minha pele muito, muito, muito inflamada. E aí, quando eu comecei a tomar o medicamento, a gente sabe que ela vem primeiro para depois começar a limpar, né? Eu tava com muitas pústulas, que chama, doutora? Pústulas, quando fica aquelas bolinhas de pus. Muitas bolinhas de pus. E eu tava mostrando a minha pele. E eu compartilhando o meu tratamento, mostrando como é que tava a minha pele, eu recebi a mensagem de uma seguidora, que já era uma senhora, ela tinha um filho, e mandou mensagem: Heloísa, eu queria que você soubesse que hoje eu consigo ser uma mãe melhor porque eu te acompanho. Eu falei assim, gente, meu conteúdo não é de maternidade, eu não falo nada sobre isso. Ela, não, deixa eu te explicar. Eu tenho um filho de 17 anos, e ele tem muita acne, e eu sempre briguei com ele falando que ele não lavava o rosto direito, que isso era porque ele era desleixado, porque ele não tinha compromisso com ele. E hoje em dia, te acompanhando, eu consigo entender que mesmo com cuidado, você pode ainda ter acne. Então, hoje, ninguém, né? Então, hoje eu consigo dar um suporte melhor para ele, acompanhar ele no dermatologista, ser mais gentil com a minha fala do que antes. E isso me marcou muito. Que coisa bonita, né? Essa frase, assim, dessa mãe pra você. Eu jamais imaginaria que
compartilhar a minha vivência com a acne fosse influenciar ou tocar em mães de No dia a adolescentes. dia de uma mãe, do dia a dia. né? Isso se Mas chama impactar a vida das pessoas. É Pois isso aí. Mas que bom que isso aconteceu, porque Muito foi uma bem, mensagem que me Elô. marcou muito. Com Não esqueci, certeza. não esqueci disso nunca mais. Com Que legal. certeza, é isso aí. Isso aí. E a gente tá falando muito de isotretinoína, né? Do tratamento com a isotretinoína oral. Mas isso não retira o cuidado que você tem que ter com skincare, certo, doutora? Não, Então, mesmo hipótese usando a alguma. isotretinoína, você tem que usar Principalmente usando. sim. fotoprotetor, O hidratante, uso né? da isotretinoína, assim, quem já fez uso sabe, é uma receita diferente, né? Um cuidado Uhum. diferente. É claro que a gente sai da cena, talvez, dos ativos de controle Uhum. de seborreguladores, antimicrobianos. Eu tenho uma série de outras preocupações ali. Qual é a principal delas? A questão de manter a barreira cutânea. Perfeito. Porque ele, como o retinóide que ele vai Uhum. fazer uma extrema renovação celular. Então, essa pele pode ficar muito machucada, pode ficar muito sensibilizada. E essa pele sensibilizada não me interessa. Eu quero que o paciente Certo. mantenha-se estável. Então, às vezes, a rotina dele muda completamente. Do primeiro mês de uso para o quarto mês de uso. É uma outra rotina de skincare que ele precisa tanto quanto quando Uhum. ele fazia só para acne. E aí, pegando o gancho de rotina, né? Existe toda uma rotina de tratamento, certo? Então, a gente inicia com higienização, depois a gente hidrata, trata, né? Fala um pouquinho aí, doutora Elisete, como que é a sua conduta hoje no consultório e Elô, um pouquinho da sua rotina de skincare também, pra gente saber. Então, a gente tem duas vertentes, né? A vertente minimalista, que principalmente adolescentes meninos, porque é o Sim. mínimo do mínimo do mínimo necessário. Então, também faz parte do contato da conexão com o adolescente, a gente entrar no mundo dele. Uhum. Então, não dá para um menino de 15 anos, que nunca fez nada na vida, de repente eu falar, você tem 8 itens para passar. Não vai, né? Ele vai olhar para minha Só cara, vai ignorar. ou a mãe vai só gastar dinheiro, né? Então, a ideia principal, qual é o básico do básico do básico que a gente precisa para a conduta minimalista, é a questão de fazer a higienização correta. Uhum. Então, se tem um quadro de acne ou não, a gente associa alguns ativos um pouco mais agressivos, entre aspas, Uhum. né? Mas assim, que eu faço uma ação mais seborreguladora. Se eu quero mais hidratação ou se eu quero controle da oleosidade, eu tiro esses ativos. Então, existem uma série de opções no mercado. Certo. O papel do hidratante, como a gente falou, tem um hidratante que é Uhum, fundamental sempre para manter a barreira. E às vezes a gente aproveita isso já dentro do protetor solar. Então, existem protetores solares que são interessantes, que eles já têm ou ativos de hidratação ou seborreguladores na própria formulação. E o que me interessa é do tratamento do paciente, da dermatose dele. Então, à noite, pelo menos assim, lavar de manhã e de noite, um produto de manhã e um à noite, isso é o mínimo que vai acontecer, Perfeito. tá? Aí se a pessoa falar, não consigo usar nada à noite, eu esqueço todo dia e tal. Então, a gente tenta jogar para de manhã. Uhum. Mas a dinâmica não é tão simples. E aí tem a conduta que a Elô também vai dissertar sobre o assunto, que aí a gente coloca sabonete de higienização, dependendo do tipo do paciente, um tônico facial, que ele vai mudar o pH da pele para o produto que vai ser aplicado depois, eventualmente água micelar para tirar toda a sujidade que já tem na pele de antes. O hidratante da manhã, que pode ter uma ação que me interessa, então pode ser uma ação antioxidante junto, Perfeito. pode ser uma ação que nem a niacinamida, por exemplo, pode ser um hidratante com ação seborreguladora, né? Essa prescrição depende do que o paciente tem. Aí entra o protetor solar, aí à noite a gente geralmente alterna 2 produtos ou escolhe um produto só que já faça tudo o que eu preciso. E depende de cada caso, na verdade, né? Sim. Das escolhas. Sim. Ah, mas por que você vai escolher ácido retinóico? Por que você vai fazer peróxido de benzoína? Por que eu vou usar clomidoclastin? Depende, é um brinco que é um Lego que eu tô montando. Sim. Pra Gostei fazer disso. É um Lego que você tá montando para para montar o blocar, skincare né? e tentar ocupar todas as frentes que eu preciso. Então, eu preciso Legal. de uma ação do controle da oleosidade, da queratinização, de acalmar, de hidratar. Então, eu vou juntando tudo. Por isso que não dá para sair e comprar Uma receita de bolo, né? uma receita de bolo ou comprar o que tá mais bonito na propaganda da farmácia. Sim. Porque talvez você compre 3 ativos exatamente que fazem a mesma coisa. Exato. E aí, em vez de fazer uma ação sinérgica, não vai estar melhorando em nada, né? Acrescentando em nada. Muito bem. E você, Elô? Tem muita gente que me pergunta, Elô, por onde que eu começo? Muita gente que é muito iniciante ainda. Eu sempre digo que é o que eu faço. O básico vai funcionar. O básico me dá resultado. Então, no mínimo, lavar.
Uhum. Então, eu escolho sempre... Fundamental, né? Não pode deixar de lavar. Higienizar é fundamental. Então, eu escolho um gel... Eu tenho preferência por gel de limpeza. Eu gosto muito do sensorial do gel de limpeza. Principalmente que deixa a sensação mais fresquinha na pele. Sim. Então, eu sempre lavo, hidrato com um hidratante que tem uma textura mais leve. Dou preferência a hidratante que na textura sérum, porque eu sinto que absorve bem, absorve mais rápido, eu não fico com sensação pegajosa, detesto sensação pegajosa na pele. E aí eu passo o tratamento e depois a proteção solar. Mas aí quando me perguntam, Elô, pelo amor de Deus, eu não sei por onde começar. Vai no dermatologista, mas enquanto isso, o básico funciona. Lava, hidrata e protege. Isso aí. Nunca eu aprendi a duras penas. Que é muito minimalista. Muito bem. E aí, no consultório, doutora, a gente sabe que também existem alguns procedimentos, né? A gente tem visto muito um tema surgindo, que é o Integrated Skin. É como você integrar procedimentos dermatológicos, né, do consultório com o skincare, né? Que tipos de procedimentos, doutora, você costuma fazer? São coisas que não são muito agressivas, assim, né? Então, existem alguns lasers que eles conseguem melhorar a acne, propriamente dita. Alguns lasers que a gente já tem aqui no Brasil. Tem uma máquina específica que foi criada há 3 anos. E é uma máquina que enxerga a glândula sebácea. É o único laser que tem essa capacidade. Eu tenho ouvido falar, doutora, nos congressos internacionais, principalmente, sobre a vacina para acne. Isso é uma coisa em estudo. Ainda estamos no campo das pesquisas. Mas nós acreditamos que realmente isso vai acontecer um dia. Muito bacana. E os estudos, as pesquisas que fazem de bancada, né? Que são as pesquisas que vão olhar qual é a via da proteína que faz com que a bactéria faça isso, faça aquilo. Essa parte mais básica é o que traz a possibilidade de tentar encontrar esses caminhos para a cura da acne através de vacina. Então, são coisas... achei fantástico. Quando eu vi pela primeira vez. Eu não sabia ainda. Faz todo sentido, já que a gente sabe que tem um papel fundamental. Mas no dia a dia, o que temos para hoje? O que temos para hoje na realidade brasileira é peelings, de maneira geral, alguns lasers que têm essa capacidade de melhorar a atividade da acne, principalmente para cicatrizes, tá? Algumas tecnologias à base de luz, então luz pulsada, LED, luz emissora de diodo. Certo. Tem alguns ativos que a gente pode colocar na pele para melhorar, após a tecnologia, né, que a gente chama de drug delivery. Então, são coisas que eu tenho eu acelero o processo, é como se fosse um booster no tratamento. Então, eu consigo acelerar um pouco mais os resultados, tratando a acne em atividade no consultório, e depois o paciente segue em casa. Segue em casa. E, mais uma vez, né? Um não elimina o outro, né? Não, o procedimento é uma das... né? Ele é um coadjuvante. Exato. Então, eu consigo acelerar a resposta, eu consigo melhorar o desempenho. E é claro que não, o paciente que fica toda hora fazendo procedimento, porque conforme vai tratando, vai melhorando, a gente já sai de cena o procedimento. O objetivo é ter uma melhora na qualidade de vida mais rápida, o paciente se enxergar melhor consigo mesmo. E por Muito aí bem. Muito bacana. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho de verdade ou mito. Vamos lá. Lavar o rosto o tempo todo ajuda no tratamento? Toda hora. Não, eu vou lavar, não. quanto mais eu lavar... Fala você, Lô, com as suas palavras. Olha, aí eu complemento. No começo eu achava que sim. Eu confesso que eu achava que sim. Qualquer oportunidade estava indo no banheiro, não tinha gel de limpeza que durava. Eu lavava o rosto o tempo todo. E aí eu percebi que minha pele foi ficando mais oleosa e mais irritada. Porque conforme eu lavava e eu era muito agressiva para poder tentar tirar a oleosidade, eu via que dava um efeito totalmente contrário. A gente então, chama isso de efeito rebote. O famoso efeito rebote. Então, hoje em dia, o máximo que eu faço é lavar 3 vezes ao dia no máximo. Mas eu lavo sempre de manhã, faço meu skincare e à noite. De noite, que é o O recomendado, certo né, é doutora? 2 vezes ao dia. É exatamente isso. E é exatamente essa grande dúvida. As pessoas entendem que talvez se ela lavar mais vezes vai melhorar a oleosidade. E não é. A hora que a gente perde a barreira, né? Que a gente está falando tanto disso agora, o nosso corpo tenta repor isso. Então, ele produz mais sebo para tentar manter a lubrificação ali e manter a barreira íntegra. Então, é enxugar um gelo. Essa tentativa de ficar lavando gelo, é todas verdade. as vezes. E aí, agora, olha essa outra. A gente já falou sobre isso. Quem tá aí desde o início já ouviu. Acne é falta de higiene? De forma alguma. De forma alguma. Não. Esse, jamais. então, é um super mito, né? Super, bota super Isso é nisso. bullying. Isso é bullying.
Boa. Isso é bullying com Gostei. paciente com Bullying. acne. Não é nem mito, é bullying. Isso é Ou bullying. seja, é higienizar da forma correta e adequada. Nem muito e nem pouco, e nem nada, né? Por isso que essa questão das orientações são importantes, né? Então, assim, a consulta com o dermatologista faz toda a diferença. Orientações de uma influenciadora que faça direito ao seu trabalho, sério. Tudo isso é uma coisa que tem que ser muito respeitada, porque conhecimento é esclarecimento, isso salva as pessoas, né? Sim. Então, se a gente não conhece sobre o assunto, a gente vai seguir caminhos errados, com certeza. Sim. Muito bem, gente. Vocês não vão acreditar, mas a gente já está chegando no final. É porque tava tão gostoso, né? Vai fluindo. Mas sempre no final eu gosto de fazer um take home messages, tá? Então, doutora Elisete, fala um pouquinho sobre a importância do dermatologista no tratamento da acne nesses tempos de redes sociais e internet. A gente acabou falando, né? Um pouco já, mas eu acho que o dermatologista é o profissional e é importante a gente falar dessa certificação, né? Então, para ser dermatologista, tem gente que tem essa dúvida. A pessoa fez medicina durante 6 anos, depois presta uma prova, que é uma prova de residência, e depois você vai fazer mais 3 ou 4 anos de residência em clínica e dermato juntos. E só depois disso você faz uma outra prova, que é dificílima, que é o chamado título de especialista. Então, quando o paciente procura um dermatologista, é uma pessoa que ela realmente tem uma carga de estudo longa e voltada muito para a pele, com esse conceito de se preocupar como um todo, esse olhar como um todo. Então, não dá para entregar o seu rosto para uma pessoa que não tem conhecimento daquilo. Sim. Isso não é uma questão de arrogância nesse sentido. É uma profissão que foi feita para isso. Então, assim, quem cuida da pele com acne é o dermatologista. E aí, você tem que ter alguém que você goste, que você crie laços, que você confie e que vai escolher o que são as melhores opções para você. É isso. E aí você, Lô, como paciente, né? Qual a importância justamente dessa informação, de receber a informação correta vinda do dermatologista para que você possa dar continuidade ao seu tratamento? Uma coisa que eu sempre falo, e não abro mão de falar, é que a gente que compartilha a nossa vivência com a internet vai compartilhar a nossa experiência com aquele produto, com aquela determinada rotina. Mas que quem tem todo o conhecimento, embasamento para poder cuidar da nossa pele como um todo, é o dermatologista. Então, eu levo a sério o meu trabalho no sentido de informar, de compartilhar a minha experiência e de prestar um serviço muito mais de acolhimento para que as pessoas se enxerguem, mas que quem precisa realmente te dizer o que você vai usar ou não na sua pele é o dermatologista. Então, se você segue influenciadores, influenciadoras de pele, de skincare, que você procure pessoas que compartilham a pele real, sem filtro, que mostrem as texturas, para isso te dar mais conforto, para você conseguir se sentir visto, pertencente. Tipo, não é só eu que lido com a acne. Tem pessoas que estão lidando com a acne também. E na hora de você procurar tratamento, não caia em dicas milagrosas, porque tratamento para acne não é milagroso. Procure quem tem capacidade para poder te ajudar, que é o médico dermatologista. Olha, gente, a gente sabe, né? Agora eu vou fazer nosso encerramento. Eu acho que é importante a gente relembrar, né, que a acne, ela é uma condição super desafiadora, né? Mas a gente sabe que com ciência, inovação, tecnologia, com o dermatologista ao seu lado, é, sim, factível e possível que você lide com isso da melhor maneira possível, trazendo também, né, uma autoestima para você que está lidando aí com essa condição tão importante, né? Mais uma vez, queria agradecer a doutora Elisete pela presença. Obrigada. Uma delícia, gente. Adorei. Elô, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. É sempre muito bom falar sobre pele. E não percam os próximos episódios. Estaremos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.